reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Bem-vindo, bem-vinda, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias às 7 horas da manhã, estamos aqui juntinhos estudando um capítulo da Bíblia, um novo capítulo da Bíblia. Somente aos sábados o programa é um pouco mais cedo. Estamos já no capítulo 9 de Juízes, um livro que conta as grandes vitórias do povo de Israel, mas também as grandes derrotas espirituais. O povo de Israel não cumpriu aquilo que Deus tinha determinado e orientado. Vocês vão entrar nas cidades, vocês vão entrar em Canaã e devem tirar todos. Na realidade, eles desistiram de tirar uma porção de cananeus dali e com isso eles tiveram gravíssimos problemas com adoração a outros deuses, com casamentos misturados. Então, eles se enfraqueceram espiritualmente. Volta e meia eles estavam adorando Baal. Um Gideão, quando foi chamado, nos capítulos anteriores, ele foi chamado, ele disse, olha, tire todos os Baalins, né? E ele começou tirando os Baalins do seu próprio pai. E ele, consequentemente, também os tinha ali para serem adorados. Baal era o deus da chuva, do sol, da germinação, da fecundação, da fertilização, era o deus da vida, como eles o adoravam. E muitos dos momentos de adoração tinham que ver com uma relação sexual com um sacerdote ou uma sacerdotisa. Então, estavam bem longe, bem distantes, né, do que Deus tinha determinado, orientado para aquele povo fazer. Muitos cananitas. E, infelizmente, Gideão, que teve uma sequência assim, de atos maravilhosos em relação a Deus, muitos anos dirigindo o povo, como vimos aí no capítulo anterior, ele acabou tomando algumas decisões muito ruins. Teve 70 filhos. O problema não é ter 70 filhos, você tem que ver muito tempo para ter 70 filhos, mas ele foi por um outro caminho. Ele arrumou uma porção de mulheres e arrumou uma concubina. Não era uma escrava, mas era uma mulher que convivia com o grupo de mulheres que ele possuía. Deus nunca teve esse propósito que cada um tivesse mais do que uma mulher tivesse mais do que um homem. O casamento é uma relação exclusiva. Por isso que o homem deixa sua casa, no dizer de Gênesis, a mulher deixa sua casa, ambos ficam juntos e se tornam uma só carne. Esse é o propósito de Deus para o casamento e nós estamos invertendo tudo isso, estamos criando uma confusão e naquele tempo a confusão era grande também. Ele teve várias mulheres e entre essas mulheres uma concubina que é citada no finalzinho do capítulo anterior, nós vimos, uma concubina cananita, que lhe deu um filho chamado Abimeleque, e esse capítulo vai falar sobre Abimeleque. Abimeleque não foi flor que se cheirava. Ele primeiro reúne aqui, vai a Siquém, reúne ali todos os cidadãos de Siquém, no verso 2, né? E disse assim, o que vocês querem? Vocês querem 70 juízes governando sobre vocês ou um só? Eu também sou sangue de Jerubaal, né? Que era o derrubador de Baais, né? O Baalins, que era o nome também de Gideão. Mas eu também sou filho, eu sou da mesma carne, do mesmo sangue. Então ele acabou provocando esse momento, ganhou dinheiro daquele povo de Siquém. Ele contratou homens aqui, diz que homens levianos, atrevidos, o seguiram, verso 4 fala sobre isto, e ele foi para a casa do seu pai, para Ofra, e matou todos os seus irmãos numa pedra. Que caráter terrível, né? Ele vem dizendo assim, vocês querem ter 70 juízes ou querem que eu governe sobre vocês? Não, queremos você, queremos você. Praticamente foi proclamado como um rei ali em Siquém, ele vai para Ofra, e ali encontra os seus irmãos na casa do seu pai já tinha falecido, e mata todos os irmãos. Que coisa, que carnificina terrível. E ele se autoproclama aqui. Só não matou um dos seus irmãos, né, ou meio-irmãos, que era Jotão. Guarde bem esse nome, Jotão. É um nome assim que parece bem estranho, né? Eu nunca conheci nenhum Jotão, mas ele tem uma característica muito boa. Porque Jotão foi o único que foi esconder, claro, ele temia esse malvado irmão Abimeleque, ele temia bastante, porque era um homem que agora tinha um pequeno exército,
não é? De pessoas que foram pagas para aquilo, de mercenários, e agora era autoproclamado e o povo o aceitou como juiz. Ele só governou 3 anos e foram 3 anos péssimos diante do povo de Israel. E Jotão se levanta aqui e conta uma história lá no Monte Gerizim, em alta voz, verso 7, proclama: ouvi cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Então, ouçam o que eu tenho a dizer, Deus vai ouvir vocês também. Não é possível a gente continuar assim. E ele conta uma parábola. A parábola é bem interessante, né? Ele fala que na floresta as árvores foram ungir um rei. Isso é uma comparação com Abimeleque ali, né? Gideão também. O rei para reinar sobre nós. E o verso 9 diz assim: vamos coroar a oliveira, minha parente, né? Vamos coroar a oliveira. Ela disse assim: não, deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Não, eu não quero. Então foram até a figueira vai ser nosso rei. Bom, ou rainha, né? Vem tu e reina sobre nós, verso 10. Aí a figueira diz assim: deixaria eu e a minha doçura, o meu bom fruto, iria pairar sobre as árvores? As árvores. Eu vou falar bem forte esse era, né? Eu vou pairar, vou ser líder, vou reinar? Não, eu não quero, eu prefiro a minha doçura. No dizer da oliveira, Deus que me deu isso, não é? Então foram até a videira: vem tu e reina sobre nós, verso 12. Deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, que o vinho era símbolo de vida, e iria pairar sobre as árvores. Não? Então, vamos fazer o quê? Ninguém quer, né? O verso 14. E todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E respondeu o espinheiro: se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Já começou arrepiando, né, como diz, né? O espinheiro, uma árvore baixa, como era conhecido naquela época, diz assim: se vocês me ungirem como rei, venham à minha sombra. Agora, qual é a sombra do espinheiro? Como é que dá para viver sobre a sombra do espinheiro? E juntem-se aqui no dizer da Bíblia. Venham e se refugiem. Juntem-se. Você ficar perto de um espinheiro, você vai ficar machucado. Tem pouca sombra. Mas ele atendeu. Aqui o espinheiro é Abimeleque, justamente, né? Venham aqui, aproveitem a minha pouca sombra e recebam uma picada também. Uma picada do meu espinho. Aí a morte das pessoas dos seus irmãos, né? Mataram os seus próprios irmãos para assumir o cargo. Isso era um pouco comum por ali. Então ele disse isso, falou a respeito de Abimeleque, que ele não podia fazer estas coisas, e foi se esconder. Não é? Jotão levantou a bola e disse: vamos pensar direito, vocês estão fazendo uma coisa errada. Esse homem não tem condições de ser um líder. E aqui diz que ele dirigiu o povo por 3 anos, no verso 23. Há uma conspiração contra ele, de Gaal. Os homens aqui, os cidadãos de Siquém, puseram-se contra eles, homens de emboscada sobre o cimo dos montes. Por quê? Emboscadas para que as pessoas dissessem: não, isso é um trabalho de Abimeleque. O próprio povo de Siquém não queria mais Abimeleque, porque era um homem cruel. Vai governar em cima da morte dos outros. Abimeleque vence, então, a Gaal e os seus sequimitas. E lá no verso 50, já vamos indo aqui para o final, lá no verso 50, Abimeleque sitiou Tebes e a tomou. E verso 51 diz: e havia, porém, no meio da cidade uma torre, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela, foram até a torre e fecharam após si as portas da torre e subiram no seu eirado, lá em cima da torre. E acontece que uma mulher, aqui diz certa mulher, não diz o nome dela, verso 53, lançou uma pedra superior de moinho, uma pedra que ficava em cima do mó ali, para moer o cereal, não é? Lançou lá de cima na cabeça de Abimeleque, ele quebrou o crânio.
Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembanha aí a tua espada e mata-me, para que não digam, uma mulher matou Abimeleque. Até o orgulho na hora da morte, né? E assim, verso 56, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Você viu um exemplo também do pai, né? Que Deus nos abençoe, que possamos ser pessoas tranquilas e deixar Deus dirigir a vida, não assumir o controle como fez Abimeleque. Nós temos que reconhecer que Deus está sobre todas as coisas. Eu vou estar aqui orando por você e desejando que você tenha um dia muito feliz na companhia de Deus. Um grande abraço e até o próximo encontro.